ser teu amigo, ser livre, alçar voo no Espírito. Senhor, eu posso voar, sair do chão, me levantar, alçar voo livre no Espírito, soltar as amarras que me impedem de ser santo e ficar contigo, ser teu amigo, ser livre, alçar voo no Espírito. Alçar voo no Espírito. Boa tarde, povo querido. Tudo bem com todo mundo? Boa tarde, tudo bem? Graças a Deus. Boa tarde. Vamos iniciar? Boa tarde. Boa tarde, despedido. Plene. Sejam todos Boa tarde, tudo bem? graças a Deus. Então vamos lá. Mestre amado Jesus, amor de nossa vida, te agradecemos por mais um dia, mais uma oportunidade, mais uma informação que chega até nós. Permite, Senhor, que essa informação se transforme em conhecimento e o conhecimento se transforme em ações. Te agradecemos pela vida, pelas oportunidades, pelas dificuldades. Em tudo te damos graças. E que assim seja, graças a Deus. Lá vamos nós, capítulo 17, Luz do Amor. Cultiva o amor, qual fizesses a um campo fértil, de onde planejasses retirar subsistência. Toda a colheita futura resultará de como programes, executes e assistas à sementeira. De origem divina, o amor está latente no homem, que deve fazê-lo germinar e crescer, propiciando-lhe os fatores necessários, sem os quais dificilmente se desenvolverá. O amor substitui o personalismo dissolvente, unindo os homens numa família sadia. Consegue arrancar pela raiz o egoísmo, gerador da miséria de múltiplos aspectos que infelicitam os homens. O amor é como a luz, imprescindível para a vida. O amor é como ar, impossível existir na terra sem ele. O homem que vive sem amar ainda não aprendeu a viver. O amor é pão nutriente, que, não sendo usado devidamente, se deteriora, reaparecendo em expressões menos felizes, porque ninguém pode sobreviver sem a sua presença. Reaparece, então, em forma de amargura, amor enfermo, em manifestação de ódio, amor selvagem, em paixão de posse, amor desequilibrado, em revolta surda, amor despeitado. Como egoísmo, amor pessoal mórbido. Como queixa e competição, amor ciumento. Como vingança, amor desesperado.
Quando o homem ama, fomenta a vida e o progresso. Em sua volta floresce a esperança e o bem se irradia em todas as direções. Amor fraterno, a renúncia e a abnegação fazem parte do cotidiano. Amor, sacrifício, a felicidade se espraia onde ele surge. Amor, bondade, o perdão reanima os arrependidos. Amor, indulgência, a alegria reina em pleno campo da miséria. Amor, caridade. E porque Deus é amor, ei-lo em todo lugar, dinamizando o homem e dignificando a vida. Ama, pois, sem cessar, tornando-te um campo onde sempre medrem a ternura e a misericórdia, em nome do amor supremo. Que venha a padecer como efeito da tua incúria, será anotado na complexa contabilidade de tua vida. E é isso. Boa tarde a todos. Oi, Neuza, boa tarde, bem-vinda. Peço desculpa por a ausência, foi motivo que eu tinha que cuidar de parentes que chegaram doentes na minha casa e fiquei sem condições de participar, viu? E Deus te abençoe por isso. Amém, nós todos. Ninguém tem nada a dizer sobre o amor. A gente já tem dificuldade para falar sobre o que é ruim, imagine sobre o que é bom. Eu só lembrava, quando tu falava amor, 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 e eu veio na cabeça aquela música do Oswaldo Montenegro, né, que é muito bonita. Quando a gente ama, simplesmente ama e etc. Que eu não sei cantar. Mas já foi tão cantado, né, pelos poetas, pelos artistas, a questão do amor. E ela fala que do amor que adoece, do amor que, né, tem várias definições que ela faz. O amor consegue arrancar pelo egoísmo, a raiz do egoísmo. Porque só quando a gente ama, a gente consegue se desfazer desses vícios, né? Tem tanta canção bonita que fala sobre o amor. Ultimamente eu ando refletindo muito ou fazendo minhas reflexões usando a música, né? Porque a música fala muito próximo da gente. Seria muito poético você falar sobre o amor através das canções e tal, mas verdadeiramente a gente não vivencia de fato. O amor que mais nos aproxima, talvez hoje, desse amor que é o amor pelos filhos, é o amor pela mãe, é o amor pelos que a gente ama, mas esse amor que ultrapassa as paredes da nossa casa, nós ainda estamos bem distantes. É imprescindível para que o amor como luz é imprescindível para a vida, o amor como ar, imprescindível para existir na Terra. É difícil. Eu não sei definir, não, mas é comum. Deixa vocês falar aí, se vocês clareiam mais, porque sobre amor não sei falar, não. Posso dar uma palavra, Código? Por É. favor. Eu acho assim que o amor verdadeiro é aquele que não prende. Falando no amor no sentido geral, aquele que não machuca e aquele que não exige perfeição. O amor verdadeiro, ele acolhe, ele respeita, ele é feito de cuidado e de conexão com a vida e com a alma. Muito bem colocado. A nossa dificuldade em entender esse amor, o amor como algo essencial para a vida, eu entendo que é porque a nossa definição de amor ela é muito restrita. Eu amo a quem me ama, e está tudo certo.
E por ele sou capaz de matar ou morrer. Eu enfrento dragões, eu enfrento tudo que vier pela frente, em nome daquele amor por aqueles que me amam. E o amor de que se fala aqui o texto, e de que falava Jesus, é um amor, de acordo com o amor de Deus, ele é completamente diferente desse nosso sentimento. Porque a gente tem, embora seja amor, é um sentimento, mas na maioria das vezes ele é muito egoísta. Então, eu amo meus filhos, mas eu já não consigo amar os filhos de vocês, eu nem conheço. Não tenho amor por eles. E o amor que se fala aqui seria o amor para a humanidade, amar a humanidade. Amar as plantas, amar os animais, né? Amar, simplesmente amar. Mas como a gente só conhece esse amor, aí a gente difere. Ah, mas o amor que eu tenho pelo meu companheiro, minha companheira, é diferente do amor que eu tenho pelos meus filhos, é diferente do amor que eu tenho pelos meus pais. Pois é, mas né, indo e vindo, esse amor que a gente tem por cada um desses que fazem parte, assim, da nossa convivência, com as quais a gente se dá super bem, ainda é um amor, é diferenciado os sentimentos, a diferença é latente, mas ainda é um amor bem egoísta, né, porque é meu, eu amo o que é meu. Ah, você ama os seus. Então, nós ainda temos essa grande dificuldade. Às vezes a gente ama também, a gente ama assim no sentido de que se dá bem, de que gosta, de que é bom estar na companhia de determinadas pessoas, por exemplo, do trabalho, né, do círculo de amizades da gente, do clube social que a gente faça parte. Por quê? Porque todos estamos ali gostando das mesmas coisas, aí é bem facinho eu amar esses daí. Agora, o amor, e ele é como o sol, né, como a luz, que é necessário que haja no nosso planeta, a luz do sol, que ela vai se estender para todo mundo, velho. Branco, rico, bonito, feio, preto, branco, pobre, rico, bom ou mal, a luz está para todo mundo. Então, esse amor que Joana fala aqui, eu acredito que seja esse. Seria amar a humanidade. Aí a gente vai e diz, como amar, por exemplo, eu particularmente, tá? Estou falando de mim pessoalmente. Como amar Donald Trump, o Netanyahu, o Putin, como amar esse povo? Eu fico, Putin, tem que amar o Putin. Então, como amar? Quando você vê que o objetivo dessas pessoas é apenas destruir, destruir, destruir. Então, é difícil. E no dia que a gente conseguir isso, nós vamos estar, como é que ela diz aqui? O homem que vive sem amar ainda não aprendeu a viver. Então, quando a gente realmente aprender a amar, nós vamos aprender a viver. Por enquanto, nós vamos ficar aqui na peleja, ainda discutindo, ainda querendo entender. Eu penso assim. Porque, e às vezes, até a própria família, a gente ama, mas assim não ama, né? Porque tem uns ali que, pelo amor. Eu amo porque é meu irmão, porque é meu tio, porque é minha mãe, mas que não tenho, assim, não saio em defesa, não saio. Tenho cá minhas reservas, fico aqui com minhas ressalvas. Então, nós não aprendemos a amar, não, porque o conceito que a gente tem de amor é esse, bem limitado. Eu, pelo menos, entendo assim. Mas o amor apaixonado, eita, velho, como é bom, é o melhor de todos. O amor pelos filhos é indiscutível. E então? Como, como faremos? Esconder os cremes, Paulo? É Boa igual tarde a aquela. todos. Ah, Pode falar, meus. não, fale, depois eu falo.
É, esses nomes estranhos aí que Godwin falou, eu não conheço. Mas certamente deve estarem lá na guerra. Mas você diz assim, como eu amar aquela pessoa? Nós não amamos, certo? Mas eles têm alguém que ama eles e eles devem amar o que fazem, porque se eles nem gostassem, eles nem faziam. Então você veja que aí já é um amor distorcido, amar destruição, amar o fim do outro. Isso aí só pode ser amor, porque se não fosse por amor ele não faria. Ele não ia fazer, porque eu não vou fazer um negócio que eu não gosto. Nós hoje já temos a consciência de não prejudicar o outro. Mas esses aí ainda sentem prazer em machucar as pessoas, em fazer mal às pessoas. E, no entanto, eles são amados pelos seus familiares e talvez até por quem o obedece, né? Quem o obedece ou por amor, ou por respeito, ou por submissão. Assim, o meu ponto de vista, né? Que eu digo igual Edu. Sobre amor, não sei falar, não. Que eu ainda não aprendi nem a amar a mim mesmo. Então, porque amor para mim é um negócio. Eu vou dizer uma coisa, eu penso muito e dá muita cãibra na minha cabeça quando eu vejo assim as várias maneiras de amar, seja ela saudável, doentia, obsessiva. Mas tem vários tipos de amores que dizem que é amores. Mas nós, seres humanos, realmente ainda não alcançamos o verdadeiro amor. Porque quando nós nos conscientizarmos do que é o amor, jamais existirá ninguém fazendo mal a outro, não existirá guerra, não vai existir má coisa ruim, né? E às vezes a gente, por amor também, vai tolhendo dos nossos filhos algumas tendências que eles têm, né? E aí, com o ensinamento, a maneira que a gente fala, eles vão aprendendo, né? Como, por exemplo, vou dar um exemplo, assim não tem nada a ver, mas eu me lembrei, a minha segunda filha, ela pequenininha, e eu percebia um certo preconceito dela com negros, né? Passavam as propagandas das fraldas, ela tinha entre 6 e 7 anos, aí no final passava uma menina bem pretinha, de fralda. Aí ela dizia, essa propaganda é bonita, mas essa menina é muito feia. E aquilo ali me deixou de orelha em pé e eu prestava sempre atenção. E um dia estava a foto da minha irmã. A minha irmã, ela não chega a ser bem pretinha, mas ela é bem escurinha, né? E aí ela teve uma neta. Agora a netinha dela, a primeira neta, ela era, sabe aqueles pretinhos que chega, brilha. Michelle chega, brilhava, parecia que tinha sido pintada com tinta coral. Aí nós olhando umas fotos, e minha filha disse assim, essa foto aqui de tia Penha até que tá bom, se não fosse essa menina, um certo desdém, né? E passou. Quando foi um dia, eu fui chamada na escola. Aí a professora foi e perguntou como era o nosso relacionamento em casa, se tinha alguém racista. Disse, não, não temos. E aí ela disse assim, porque Nayane, quando for fazer trabalho em grupo, se tiver na turminha dela uma menina de cor, ela não entra, ela fica sem fazer o trabalho. Ou eu boto ela no outro grupo. Passou. Quando ela chegou em casa, aí eu perguntei a ela, né? Eu disse, Jô, meu amor, minha filha tem preconceito com gente de cor? Ela, não, eu só não gosto. Eu disse, mas tu já viu a cor do teu avô? E o papai era bem pretinho, né? Já. Você viu a cor dele? Você ama menos ele? Ela,
Não, eu amo o vovô. Eu digo, se você ama ele, você viu a cor dele? Aí ela ficou calada. Eu disse, seus tios, você ama seus tios? Amo demais. Aí eu disse, pois é. Porque, olha, minha filha, o que vale não é a cor da pele, é o caráter da pessoa. Às vezes é bem branquinho e não vale nada. E às vezes um pretinho é a pessoa melhor do mundo. Aí ela ficou calada, né? Passou, só que o bom é que ela entendeu a mensagem. Aí, dias depois, ela era muito afoita. Aí a minha enteada falou, não sei o que, disse que ela ia casar, que ela ia se casar, não sei com quem era. Aí ela disse, eu vou me casar com um negro, que minha mãe disse que negro é que é bom, os brancos é que não presta. Aí lá foi eu de explicar para ela de novo que não era bem assim. Aí pronto, passou de boa, ela entendeu, pois naquele momento acabou, não teve, mas se eu não tivesse, Deus não tivesse me dado a sabedoria de conversar com ela naquele momento, em dois, talvez ela tivesse receio, fosse extremamente racista, e hoje eu vejo que ela trata todos por igual, não tem distinção, ama os tios dela, e ama as pessoas por igual, sendo branco ou preto, quando ela ama e acabou-se. E naquele momento foi desfeita aquela, aquela ânsia. E eu fico pensando, hoje eu entendo, ela já trazia era de outras vidas, porque uma criança entre 6 e 7 anos tem aquele preconceito que ela tinha, né? E graças a Deus que ela entendeu a mensagem. E hoje é uma pessoa super bacana com todo mundo. E me desculpem aí, porque eu acho que eu tenho falado muito, e eu tenho que falar é menos, e ouvir mais. E desculpem aí, esse é o meu ponto de vista e mais um relato. Tem que falar sempre. Neuza, Oi. É, como você disse, tem que falar no relato da pessoa. Não, eu falo pouco. Eu falo pouco. É, sobre o amor, você estava falando. Eu lembrei de Paulo, né? Que ele fala que só o amor que move montanhas, que ele, mesmo que ele tivesse o corpo queimado, que ele entendesse todos os mistérios do mundo, mesmo assim, se não tivesse amor, nada disso seria. Quer dizer, esse amor que ele fala hoje, eu acho que não é só hoje, não. Muito tempo que não existe. Eu acredito que foi o Cristo que veio para o mundo trazendo esse amor e quis entregar para o mundo, para nós. Mas pouco pegou esse amor que Cristo deixou. Muito pouco. Porque a gente vê tanta coisa, tanta desordem que eu procuro não ver, porque meu coração é fraco. Eu vejo essas maldades, essas destruição, eu fico sofrendo com aquilo. Então, eu não gosto de ver, não. Mas o amor está muito difícil no mundo. Esse amor, tanto o que Cristo nos ensinou, como o que a gente tem. Porque você vê a destruição dos lares. Cadê o amor? O marido matando as esposas, destruindo seus lares, as esposas matando o marido. Quer dizer, tudo isso não existe. O amor acabou há muito tempo. Então, a gente tem que, hoje em dia, orar muito, pedir a Deus para nos defender. Porque não está existindo, não, menino. Não está existindo muito esse amor, não. Era isso que eu queria falar. Olha, igual a colega aí, eu também falo pouco. Eu vou falar alguma coisa. Se eu falar besteira, você já me desculpa. Mas, assim, ao meu ver,
O amor, eu acho assim, que ninguém nunca amou, a humanidade foi mais para ser, e isso aí é mais ou menos um estado de evolução, que ainda vai chegar o tempo, vai chegar a época, né, que nós vamos nascer preparados, né, com a serotonina do amor, para a gente amar uns aos outros. Não sei, como eu já disse, isso é uma besteira que estou falando, mas eu penso que seja uma questão de evolução, que a gente já nasce preparado para amar, porque aqui nessa encarnação, como o Godel falou, eu não posso amar os filhos de vocês que eu não conheço. E até se eu conhecesse, né? Eu então convivo. Então, isso acontece com todos nós. Esse mudo fala demais, gente. Você vê no tempo de Cristo, quando Cristo andava no mundo, Cristo pregou amor, Cristo ensinou, mostrou o que era o amor. E o que, que fizeram com ele? Cadê aquele pessoal que Cristo ajudou, que Cristo livrou? Ele mesmo ficou procurando onde estavam os amigos dele. Aquelas pessoas, o qual ele tinha ensinado o amor. Onde aquele pessoal estava? Aquela maldade, aquele povo com tanto ódio no coração por uma pessoa que não tinha feito mal nenhum. Mas isso aí já vem do início, do começo do mundo. Não tem esse amor, não. Viu? É pouquíssima pessoa que tem. Eu acredito que o amor é um sentimento que existe e que ele não é nessa condição evolutiva que nós estamos, a gente não pode dizer que realmente conhece o amor e que pratica o amor e que é uma pessoa amorosa com tudo, tudo. Mas ele é como os outros sentimentos que ele pode ser construído aos poucos, dependendo da vontade do espírito, né? Tudo depende da vontade do espírito. Dependendo também de como ele é construído. Por exemplo, se nós criarmos, né, um bebezinho, mostrando a ele o que é o amor, porque o que é o amor? O amor é o bem que eu pratico ao outro. O amor é aquele sentimento de gratidão, de benevolência. O amor é tudo que eu faço de bom e de bem para o próximo. Porque Jesus, quando veio, pregou o amor. O que foi que ele fez? Ele pregou o bem, ele pregou o perdão, a caridade. Ele veio nos ensinar o que é o amor, que são essas atitudes, essas práticas, que a gente vai construindo e que a gente vai aplicando aos poucos nas novas ações. Nesse nosso processo evolutivo é muito difícil no mundo de provas e expiações. Mas se eu for colocando uma atitude de amor, uma atitude do bem, para alguém, para qualquer ser, até um animal, um cachorrinho, se eu criar ele com agressividade, ali, agredindo, um grito dentro de casa e tudo, ele vai se criar um animal agressivo. Mas se eu for criar ele com amor, com dedicação, com carinho, ele vai se criar, ele vai ser um cachorro dócil. E então, assim é as crianças. O amor ele vai construindo assim. Eu tenho um filho, mas se eu for mostrando para ele tudo o que é o bom, que é o bem, dizendo que isso ali está errado, que ele não pode dar nos coleguinhas, que se eu não gritar com ele, isso é o amor, vou mostrando para ele essas práticas. Então, ele vai se criar um jovem, ele vai ser um adulto que pratica o amor, pratica o bem, pratica a caridade, que é benevolente com os colegas. Mas eu preciso, desde bebezinho, ensinar, né? Aí, quando a gente não tem essa estrutura dentro de casa, quando a gente não cria os filhos, né, a gente veio com essa responsabilidade de criar e mostrar essa conduta moral, mostrar o que é o amor, como é que ele vai aprender lá fora? É por isso que se a gente for num presídio e questionar cada preso que está ali, 90% foi
foi uma construção que fez ele estar ali, de dentro de casa. Então, como a Neuza falou, os pais e tudo, a família, né? Então, eu acho que essa criação desse amor tem que vir da família. Tem que ser, eu tenho um sobrinho que ele, a mãe não dá carinho a ele. A gente sabe, não é culpa dela, é algo que ela tem, uma demanda que ela não quis tratar. Ela não recebeu da mãe o amor e o carinho, a mãe biológica, né? A mãe dela deu ela. Então, esse trauma ela carrega. Aí, o que que acontece? Como é que ela vai dar o que ela não tem? Se ela não teve amor de mãe biológica, ela não pode dar amor para o filho, porque ela não tem. Ela pode, como? Se ela conhecer isso ali e dizer, não é porque eu não tive que eu não vou dar para o meu filho. Mas aí, até que ela tenha esse conhecimento, né? Aí, o que que ela faz? Ela não dá, ela dá comida, ela dá cuidado, assim, limpa, o menino anda limpinho e tudo. Mas aquele carinho que ele tem que ter de mãe, de aconchegar, de beijar, de ter aquele. Ela não dá. Porque eu sei que é porque ela não teve. Aí, quando eu chego lá, aí assim que eu chego, ele corre de onde ele estiver, quando ele vê minha voz, desde pequenininho, né? Corre, abraça e tudo. E é como se ele diz assim: chegou alguém para eu abraçar. Porque em casa ele tem grito, é só ignorância, é grito, é machucado, é coisas que eu tenho que estar vigiando. Então ele chega, aí dá aquele abraço, e você sabe que é aquilo que ele tem, que ele precisa, né? Então, ela ir na frente dela, beijo e tudo. Ele já vai fazer 3 anos. Mas desde pequenininho ele é assim, né? Então, o amor é isso. É nas nossas pequenas atitudes. Porque se eu for deixar para ir para um planeta evoluído um dia, para praticar o amor, quando é que vai chegar? Então, deixa eu ir praticando de pouquinho, agora, nas pequenas ações, esse amor, que, claro, o amor grande a gente não sabe, mas esses fragmentos de amor, que um dia eu vou conseguir, num lugar mais evoluído, entender esse amor, né? Porque Jesus não veio para isso, para mostrar. Então, é só pegar o evangelho e tentar praticar aos poucos, né? Uma coisa que eu percebi e deu uma evoluída, vou dizer assim, desde a minha infância, não vi ninguém ter cuidado com os animais. Pelo contrário, maltratavam, judiavam, chutavam, abandonava. Quando algum animal em casa de estimação desse cria, pegava o bichinho, botava num saco e ia jogar lá na baixa da égua. E hoje, o que tem de pessoas que acolhem animais de ruas, outros passam pelas ruas botando alimento e água, outros botam só a água. Mas imagina o que é um bichinho passar na rua morrendo de sede, tem um potinho d'água ali para ele tomar. Isso é amor. Quer dizer, já está iniciando a evolução do amor com os nossos irmãos menores, que antes nem era visto. E hoje é até proibido carroceiro com espora, que antigamente usavam espora nos cavalos. Hoje eu acho que nem existe mais, eu não sei. Mas quando foi eu passo, vejo um baldinho de ração, um baldinho de água, acho muito bonito aquilo ali. Que aquilo ali é uma prova de amor, sim, que antes não tinha. E hoje a gente já vê esse amor. É verdade, Expedita. Eu acho que a gente ainda tem muita dificuldade na compreensão desse sentimento, até porque a gente ainda não consegue, né? Eu acho que a grande maioria de nós, a grande maioria da criatura humana, porque, como disse Marlene, isso é um processo evolutivo, né? A gente não vai ter acesso a nenhum mundo mais evoluído enquanto a gente não desenvolver esse sentimento. Por isso que a gente está aqui, sempre experimentando, vivenciando essas questões para desenvolvermos esse sentimento. E a ideia que a gente ainda tem de amor é uma ideia de um amor sacrificial, ou seja, de sacrifício. Por isso que a gente enaltece sempre o amor de mãe, porque é sempre um amor ali, sacrificial, de doação, de entrega, né?
Aí a gente vai para as imagens lá do Cristo, aquele amor de Jesus pela humanidade, aquela tortura naquela cruz. Então a gente vai criando sempre essa dificuldade de verdadeiramente sentir o amor, do que é amar. Porque ele vai estar sempre associado esse amor ao sacrifício. Você vê aqui a descrição que João de Anjos traz aqui, né? Desses diversos amores. Mas lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, do amar ao próximo, tem a lei de amor. E tem uma mensagem, salvo engano, é de Lázaro, quando ele diz: em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimento. Por isso que a maioria de nós ainda está movido pelos instintos. Por isso a gente vê essa falta de amor, de humanidade na criatura humana. E a gente não leva nem a nível de governantes, né? Mas a nível mesmo pessoal, nós mesmos. Então nós ainda estamos sendo movidos pelo instinto. Por isso que eu acredito muito que esse processo de regeneração que a Terra já iniciou, que eu acredito também que desde a vinda de Jesus que esse processo se dá, para desenvolvermos agora essas sensações. Essas sensações. Eu acredito que aqueles que permanecerão nesse processo regenerativo da Terra irão se tornar verdadeiramente seres humanos, não espíritos melhores ainda. Porque até mesmo porque as informações que a gente tem, que mesmo nesse mundo de regeneração, ainda vai haver dor, sofrimento, essas questões. Mas esse despertar para esse sentimento, ele vai estar muito mais vivo nas ações, nas atitudes de cada um da criatura que vai permanecer nesse mundo de regeneração, nesse planeta Terra, em processo regenerativo. Então a gente já vai começar a despertar para essas sensações. Aí, de novo aqui nas instruções, ele vai nos lembrar. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo, ou seja, os abandonados, os necessitados. Ao ouvir somente essa palavra de amor, se encorajaram para enfrentar todas as dificuldades que vivenciavam à época, a ponto, como diz aqui, de descer aos circos para serem crucificados. Aí veja, a mentalidade que ainda possuímos de que nós precisamos viver no sacrifício por conta desses nossos irmãos do passado que foram para as arenas para morrer em nome de uma fé, em nome de uma crença. Não é essa a proposta de Jesus. À época aconteceu tudo isso porque aqueles que dominavam, como hoje ainda tem os que dominam o mundo, tentaram, de alguma forma, neutralizar essa palavra, esse sentimento na criatura, através do medo, impondo às criaturas o medo, a violência, né? Então as pessoas, mas mesmo assim, só em ouvir falar, essas pessoas, à época, se encheram de coragem, se embriagaram com aquela palavra e foram vivenciar todas as suas experiências. Aí é por isso que eu acho que hoje a gente vive essas sensações. Expedita falou aí dos animais. Esse mesmo capítulo, há uma outra mensagem que ele vem falar exatamente, eu vou tentar aqui ler para vocês. Ó. Ele vai dizer que o amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Aí ele faz traz aquele exemplo que todos nós, de vez por outra, falamos, que por mais vil, por mais violento que seja uma criatura humana, ele guarda dentro de si um sentimento, né? Seja por alguém, por um objeto, um animal, né? Aí ele vai continuar dizendo aqui, ó, há um ente ou um objeto qualquer, disse eu, que é que ele já fala desses objetos, dessas coisas. Porque há entre os indivíduos que, com o coração a transbordar de amor,
despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais, o que o Expedito estava falando. Pessoas que já possuem esse sentimento, ou já inicia esse sentimento de buscar esse amor, mas que ainda está na questão, como ele fala aqui, das sensações, ele começa a desprender, a doar essas sensações em busca desse sentimento. Todos nós estamos em busca desse amor, para os animais, para as plantas, mas veja o que é que o Espírito diz, e até com coisas materiais. Espécie de misantropos, que se queixa, que a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Aqui está bem claro dizendo, essa palavra misântropos significa aqueles que odeiam a humanidade ou que não gostam de viver em sociedade. Então, o que a gente tem observado é isso. As pessoas, em busca desse sentimento, têm vivido essa sensação hoje, esse despertar, mas a lei ou a criatura humana preferem fazer toda essa entrega desse sentimento aos animais. É por isso que vai sempre, Jonas vem colocando aqui, esses excessos, mesmo no amor, em excesso, é prejudicial. Então, hoje eu estava vendo agora de manhã, no estado aí, 14 ambulâncias, um pronto-socorro para animais, gente, criança morrendo, pessoas morrendo. Então, é essa sensação, é esse fogo desse amor, né, como diz Paulo, que arde sem esse amor, que já começa a despertar na criatura. Mas, por enquanto, aí é uma opinião minha, eu não creio que isso seja amor, como diz aqui no texto. É você diminuir esse sentimento e achar que é amor por esses animais. Isso é uma fuga, muitos que as pessoas usam. Que bom, isso é um avanço. Eu não estou aqui dizendo que sou contra, não. Graças a Deus que a gente já começou a despertar. Mas veja, quando a gente levar todo esse ímpeto de proteção para o ser humano, quando a gente voltar todo esse sentimento de solidariedade para a criatura humana, a gente não já vai estar numa situação bem melhor? Não estou dizendo que ninguém deva proteger, cuidar dos animais. O que eu digo hoje é que muitas pessoas se protegem dos outros fazendo isso com os animais, naquela ideia de que os animais eles não vão nos contrariar, não vão nos machucar, não vão... Mas não esqueçam, eles são movidos pelos seus instintos. Ora, a gente cria um filho achando que ele nunca vai nos fazer nada, e ele, de repente, pelos seus instintos ainda animalizados de existências anteriores, muitas vezes se voltam contra os pais, que dirá um animal, por mais dócil que seja. São movidos pelos seus instintos. Então, quando a mensagem aqui, a instrução dos Espíritos, ele nos convida a essa condição maior, é nesse sentido, né? Que bom que a gente já está desenvolvendo essa sensação, e eu concordo com o Expedito, quando diz que antigamente era pior. Eu era menino, eu vi um cara matar um burro, ele era carroceiro, e ele botou muita coisa, era cal na época, e o bicho não deu condição de sair do canto. Mas ele bateu tanto que ficou ali, o animal, em frente ao depósito de cal, onde ele estava recolhendo cal. Quer dizer, esses absurdos, pela própria evolução da criatura humana, o despertar dessas sensações, sabe, de afeto, de cuidado, de zelo, seja por um objeto, seja por um animal, por uma pessoa, já começa a florescer em cada um de nós. Então, nós estamos, como disse Marlene, nesse processo. Não é que numa próxima retorno ao mundo físico, eu venha especificamente preparado para amar, não. Mas, a partir do momento que a gente já começa a compreender isso, essa necessidade, a gente certamente vai voltar com mais condições para verdadeiramente passar a amar as criaturas.
Porque certamente a gente virá com uma condição de amar a nós mesmos em primeiro plano, compreendendo, porque nós estamos aqui vencendo nossas deficiências morais, nós estamos buscando avançar moralmente, né, e espiritualmente. E só para encerrar aqui, ó, veja, por que é tão complicado a doutrina espírita levar na prática, nós espírita, essa demonstração do amor? Porque a gente tem tanto acesso a tanta informação, informações sólidas, verdadeiras da espiritualidade, que a gente ainda tem tanta dificuldade, né? Então, a instrução do Espírito ele vem dizer que a palavra nova que o Espiritismo traz para cada um de nós, para que a gente possa entender o que é o amor, e aí a gente vai começar a ter uma nova perspectiva, que é esse amor de Deus, é exatamente a reencarnação. Porque não há outra maneira da gente compreender esse amor de Deus na sua prática, se não compreendermos e acreditarmos na reencarnação. Porque aí, de fato, é tudo em vão. As nossas discussões, os nossos estudos, as nossas buscas, elas vão ser sempre em vão, se a gente não acreditar na reencarnação. Pois não, Graça? E essa questão de acreditar, de compreender, só tem efeito se estiver aliado com a prática. Não adianta eu acreditar na reencarnação, eu tenho conhecimento, eu acredito. Eu compreendo tudo. Mas se lá fora eu vejo uma atitude que eu possa diminuir a dor de alguém, que eu possa ajudar em alguma situação, não valeu o que eu compreendi. Porque o amor, sim, eu vou compreender o amor. O amor é só quando eu estiver num plano evolutivo maior. O amor, realmente. Mas ele pode ser, como eu falei, fragmentos, eu posso praticar coisas, eu posso praticar o bem, que também é o amor. Não o amor como eu entendo, não o amor como eu deveria entender, como Jesus veio mostrar, mas só ele dizer que amai vossos inimigos, não é eu estar com o meu inimigo debaixo do braço, mas sim não revidar, não vingar, não desejar mal, eu já estou com a prática do amor. Porque aos poucos a gente vai aplicando. O homem de bem a gente não vai ser nesse processo evolutivo agora, mas esse homem de bem, ele pode ser um pouquinho todo dia. Minha atitude, a gente não vai querer ser santo, mas a gente santifica nossas atitudes aos poucos. Só em eu não fazer o mal, tudo bem, eu não faço o mal, mas eu preciso também praticar alguma coisa de bem, que é o amor. Eu entendo o amor como o bem. O amor é o bem. Exemplo, eu convivo com uma pessoa, a pessoa me maltrata. Então, porque o amor, vou ter que viver com essa pessoa apanhando? Não. Porque eu preciso me libertar da pessoa sem desejar o mal, sem maltratar. Isso também é amor. Até uma planta que eu coloco água, ela está ali morrendo de sede, precisa de alguém para colocar água numa planta. Eu agoo aquela planta, é um amor. Essas atitudes, poucas, né, que a gente vê, até uma casca de banana, que eu vejo ali, alguém vai cair. Eu não caí, não escorreguei, mas o próximo pode passar, escorregar. Eu vou tirar para evitar que alguém caia. Eu vejo isso como amor, né? Então, se eu não consigo fazer praticar o amor em uma grande escala, eu vou aos poucos praticando as atitudes que eu conheço dia a dia, que também é amor, né? Todo o bem que a gente faz, né, Graça? Toda ação voltada para o bem, já é uma demonstração de despertar para esse sentimento. Tem tanto uma questão no livro dos Espíritos que nos fala, né, sobre para compreender Deus, não sei qual é, que ele diz que nos falta um sentimento. Né? Tem uma questão no livro dos Espíritos que agora eu não me recordo, que pergunta mais ou menos isso, para a gente compreender Deus, se um dia a gente vai compreender Deus. E ele diz que nos falta um sentimento, que é exatamente o amor, né? Porque é esse amor que vai nos possibilitar esse conhecimento maior de Deus. Porque nós vamos estar vivenciando na prática esse amor, que é o que Jesus
confere a cada um de nós naquela passagem. Vós sois Deus e podeis fazer o que eu faço e muito mais. Porque o que Jesus fez, de fato, foi amar. Jesus amou a todos incondicionalmente, né? E deixou a sua lição. Então, quando ele nos propõe, nos faz esse convite de que nós podemos fazer o que ele fez e muito mais, muitas vezes a gente cai na descrença de achar que não. Primeiro a gente se coloca sempre nessa condição de inferior. Não, porque a gente acha que Jesus só fez milagre. Só milagre, né? Mas, na verdade, Jesus amou. E é essa proposta de que cada um de nós trazemos nesses nossos processos de reencarnatórios. É desenvolver esse sentimento para que um dia a gente deixe de passar por esse processo da carne. Pois não, agora. Essa parte é que você falou, de que Jesus não fez só milagres, mas que ele amou. Gente, a maior prova desse amor, porque uma coisa é a gente falar do amor, uma coisa é a gente falar de perdão, uma coisa é a gente falar do evangelho, quando a gente está bem. Certo? Uma coisa é a gente falar sobre Jesus, os ensinos de Jesus, a moral, tudo que Jesus nos ofertou aqui, quando a gente está bem, psicologicamente falando, emocionalmente falando, fica fácil, porque eu estou aqui muito bem, confortada, né? Estou muito bem, estou confortável. E aí eu posso falar dele nas evangelizações, nas palestras, ou numa conversa informal, nos estudos, porque eu estou muito bem, obrigada, então fica fácil para mim. Agora, Jesus estava crucificado, depois de humilhado, vilipendiado, escarrado, cuspido, açoitado, sozinho, porque todos se afastaram. E ele está pregado ali, na cruz, na maior humilhação, que na época a pena de morte seria essa, né, a mais humilhante. Isso significaria que ali era um criminoso perigoso. Aí ele diz: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então, a gente com um orgulho ferido, a gente já não perdoa, a gente não vai mais se avalie. Mas olha o amor do Cristo aí, olha o amor que ele ensinou. Esse foi o amor que ele ensinou. Ele estava, depois de tudo que ele passou, ele nos ama, né, pede perdão por nós. E a gente não tem ainda essa capacidade. Diga graça. Eu lembrei agora, quando você disse essa frase, né? Que ele pede perdão por nós, né? Ele tá, quando ele estava na cruz, tem um livro de Humberto de Campos, é aquele Contos e Apolos, parece, de Humberto de Campos, que nesse momento, antes dele dizer essa frase, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, diz que ele foi tentado de novo por aquele espírito, né, que dizem que levou ele, né, lá para uma montanha e disse que pediu para ele adorar ele e tudo, dava tudo para ele, né? Dizem que é a tentação que Jesus passou. E diz que esse espírito também, o mesmo, que ele diz que é um espírito muito intelectual, ele, né? Ele, na cruz, quando Jesus já estava lá nos seus últimos momentos, ele disse: Por que tu não desce daí? Cadê aqueles que estavam contigo? Que é os apóstolos. Não tem nenhum aí. Se tu quiseres, tu pode. Tu sabe que tu pode descer daí, da cruz, e ir comigo, vamos. E aí eu te dou tudo que tu quer. Dizem que essa foi a última tentação, né? Que Jesus passou. Aí, diz que nesse momento, conta nesse livro, que ele começou a refletir sobre isso, sobre os apóstolos, e começou a procurar, assim, olhando, realmente eles não estavam. Só estava aquele que ficou com Maria, né? E é aí, nesse momento, que ele faz essa reflexão e vê como nós somos frágeis ainda. Que ele, diz no livro que ele não viu que os apóstolos foram fracos, que abandonaram por maldade, aliás, por ruindade. Não, foi por fraqueza
mesmo, fragilidade. Eles não, no momento, tem momentos que a gente não tem coragem de enfrentar as coisas mesmo. Somos frágeis, né? Aí Jesus olha para a multidão e diz: perdoa, que eles não sabem o que fazem, né? Então, assim, ele tem esse amor tão grande, e tem, que ele se deixou passar por aquilo, porque é como o Espírito disse, esse que tentou Jesus, tu pode descer daí. Ele podia, no momento, descer da cruz ali, varrer, botar todo mundo para correr dali, exterminar todos que estavam ali. Mas por amor, né? Ele pediu foi perdão para nós. Ou seja, então por isso que eu digo, esse amor realmente, tamanho que é o de Jesus, a gente jamais não vai tão cedo entender. Mas se a gente praticar pelo menos um fragmento do amor, já para ele, como ele sabe que nós somos frágeis, tá bom. No momento, eu fui partir para agredir uma pessoa, mas eu recuei. Não, não vou, não é certo. Então, já ganhamos, né? Ou seja, Jesus já ficou contente com a gente, né? E nosso anjo da guarda também. Quando a gente recua, cada maldade que a gente poderia ter feito e não faz, por amor, por conhecimento que aquilo é o bem, que a gente deve fazer e não o mal, nós já avançamos. Então, a gente vai progredindo aos poucos nesse processo evolutivo, né? Quando eu citei aqui o Donald Trump, o Netanyahu e o Putin, Expedita, são os presidentes, chefes de Estado de grandes potências, certo? As pessoas que têm o destino de todo o planeta nas mãos. Enquanto eu assisto ao jornal, não é, as reportagens sobre o comportamento deles e dos outros envolvidos aí, apesar, eu já não tenho mais raiva, certo? Eu tenho piedade, porque eu fico imaginando a vida futura desses envolvidos, nessas pessoas que têm todo o poder nas mãos e não faz muito para ajudar ninguém, pelo contrário, quer cada vez mais um poder para si. Então, cada um que ataque, que se defenda, porque o outro está chegando com um poderio bélico muito grande. Aí eu olho para a cara deles enquanto estão dando lá as suas justificativas, todos eles têm cara de mulher falsa ao marido, né? Aquela cara de sonso. E eles, aí sinceramente, me dá uma tristeza, bate uma tristeza, sobre o que essas pessoas vão enfrentar daqui para frente. Eu me revolto, eu me chateio, eu condeno, eu não concordo, mas eu não guardo esse sentimento assim de revolta. Não, eu fico pensando nas pessoas que não acreditam, né, como foi falado aqui, na reencarnação, não acreditam numa vida futura, não acreditam, é só o amor ao poder, né, ao poderio bélico, ao dinheiro, sei lá, ao destino de todo mundo nas mãos. Góriva, Oi. é exatamente a esses. É por isso que a gente está ainda rastejando, né, em relação a esse sentimento do amor. Porque é exatamente a esses que a gente precisa amar. Por mais que a gente não goste, seja contrário, não estou dizendo que a gente já consiga, mas a proposta maior de Jesus é essa. Porque a partir do momento que os Espíritos nos traz a palavra reencarnação como a prática desse amor, então todas essas criaturas terão que passar por esse processo. É por isso que a gente ainda está tão distante desse sentimento, né? Porque o próprio Evangelho diz que o reino de Deus sempre foi tomado à força. E é esse tipo de força que Jesus se refere. Porque essas pessoas, baseadas na fé, na crença deles, eles fazem essas maldades, essas torturas. Do mesmo jeito tem do outro lado, um povo movido por uma fé. É por isso que você não vai ver Jesus dizendo que a fé salva. Essa história de fé, a fé salvadora, é Paulo que foi que nas suas epístolas. Jesus em nenhum momento diz que a fé salva.
É Paulo. Você pode pesquisar, é Paulo que traz essa questão da fé. Que só você ter fé em Cristo já está salvo. Jesus vai dizer a cada um conforme as suas obras. Então é aí quando a gente começa a entender a questão da reencarnação. Então essas criaturas irão padecer nos seus sofrimentos. Já padecem em vida. Já padecem em vida. Basta você ver a quantidade de pessoas de... Olha, o governo americano, desde o princípio, há muitos anos, é porque agora está me fugindo o primeiro, eles vivem cercados de médios, de pessoas que, sabe, que dão informações para eles. Eles se cercam disso. Eu estou tentando me lembrar aqui o nome daquele, do Cavanhaque, que é o primeiro, um dos primeiros. Que eles vivem sobre essas questões espirituais. Então, tem muitas essas questões que a gente vê nesses irmãos que hoje estão aí tentando dominar o mundo e a humanidade através da força. Então, é para esses que a gente deve emanar nossas energias, nossas vibrações, ainda que contrariado, né? Com tanta maldade que essas pessoas fazem no mundo, né? E Godva, eu concordo quando você diz que é muito bom, muito cômodo, quando a gente está no nosso conforto, numa situação, falar de Deus, falar de perdão, falar de amor. Mas há uma situação em que a gente pode muito bem inverter essa situação. É quando a gente não está tão bem, é quando a gente está passando por muita crise, está passando por as nossas dificuldades, e que alguém chega pedindo socorro. Eu acho que aí é onde está o mérito maior de tudo isso que a gente está fazendo aqui, do que a gente está... Porque quando a gente está na nossa zona de conforto, tudo bem, a gente só vai dar conselho. A gente vai querer aconselhar aquela pessoa. E geralmente a gente vai usar os artifícios, tenha fé em Deus. Não, isso passa, tudo passa. Ou seja, mas quando você está numa situação equivalente àquela pessoa, ou até mesmo pior, e você encontra fruto, resultado de tudo isso, desses estudos, dessas palestras, alguma coisa, uma força que você às vezes não sabe de onde vem, não compreende de onde você está tirando aquelas palavras e ajuda aquela pessoa, eu acho que tem muito mais mérito. Porque quando se está na zona de conforto, ou eu julgo, ou eu vou querer aconselhar, mas jamais vou ter empatia, jamais vou me sentar com aquela pessoa, jamais eu vou ouvir aquela pessoa. Eu vou falar simplesmente por falar, né? Então, acho que quando a gente já desperta essa sensação da empatia, seja pela planta, pelo animal, pelo ser humano, seja quando a gente já desperta essa empatia em nós, a gente busca sempre fazer o nosso melhor e o que dá o nosso alcance, né? Quem termina de falar por último é quem faz a prece. E o danado, graças, foi quem chegou por último também. Então, hoje não tem escapatória. Então, vamos fazer nossa prece de agradecimento sempre ao Criador, agradecer a esse Pai divino que nos concedeu, por misericórdia, pelo seu imenso e imensurável amor, nos concedeu o Cristo de Deus, o seu Filho, o nosso irmão mais velho, para que pudesse nos conduzir nesses caminhos tortuosos, essas armadilhas que o mundo ainda cria, frutos das nossas invigilâncias, dos nossos orgulhos e egoísmo, mas que o Cristo veio nos ensinar o caminho correto e pacientemente, bondosamente, nos aguarda até quando despertarmos para voltarmos ao caminho reto, o caminho do bem. Ensina-nos, Senhor, sempre a vivenciarmos nessa nossa trajetória um pouco desse sentimento do amor, que se expressa certamente ainda pela nossa condição no perdão. Nos ensina, Senhor, sempre nos protege.
nos guarda de nós mesmos, sempre que cairmos nas tentações que ainda procuramos, livra-nos e nos protege. Em teu nome, em teu santo e divino nome, Mestre amado Jesus, encerramos o nosso estudo da tarde de hoje. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Até amanhã. Até amanhã. Assim seja. Até amanhã.